Boa tarde a todos. Agradecemos muito pela presença de todos vocês nesse webinar promovido pela Leadcom, que é referência em segurança da informação no Brasil e na América Latina. A Leadcom é parceira exclusiva no Brasil da Digital AI, líder global em transformação digital e Value Stream Management. Trata-se de uma nova plataforma global de tecnologia com foco em gerar valor para o negócio através do desenvolvimento ágil de sistemas e aplicativos que entreguem qualidade, inovação e segurança. É com muita satisfação que temos hoje a presença de Johnny Telles, líder de Value Stream Management e transformação digital da Leadcom. Juntos, vamos realizar um debate muito produtivo com o tema Como elevar a qualidade e a segurança dos sistemas e aplicativos mobile. Você que acompanha o webinar poderá ficar totalmente à vontade para enviar perguntas aos participantes pelo chat. Tomaremos nota de todas as questões para direcioná-las aos participantes na última parte do evento. As perguntas que eventualmente não puderem ser abordadas durante o webinar, devido ao tempo cronometrado, serão respondidas após o evento. Passo agora a palavra para o Johnny Telles falar um pouco sobre a solução e, em seguida, discutimos mais sobre o assunto. Obrigado, Douglas. É um prazer estar aqui com os participantes reunidos. Primeiramente, agradecer a presença de todos e o tempo de todos. E vai ser, obviamente, um prazer passar um pouquinho do que a gente conhece e do que a gente tem visto no mercado, dos grandes desafios de entregar aplicações de qualidade e seguras, e principalmente que possam ser executadas perfeitamente na maior gama de dispositivos, de smartphones, tablets e computadores existentes no mercado, que é uma das grandes dores do mercado atualmente. Tá? Eu vou fazer uma breve apresentação aqui da nossa solução. Só um segundo. Perfeito. Então, o que a gente tem visto de problemas, de desafios enfrentados pelas grandes empresas no momento. O mercado tem visto grandes desafios nessa questão de entregar software, entregar sistemas e aplicativos que sejam de qualidade, que rodem perfeitamente nos diferentes dispositivos e que, obviamente, cuidem da segurança. Então, a gente tem visto custos crescentes e restrições orçamentárias, cada vez mais difícil encaixar todas as necessidades do sistema e necessidade de novas funcionalidades ou de correções, de manutenções evolutivas no orçamento das empresas. Os ambientes estão cada vez mais complexos, a gente tem visto cada vez mais soluções diversas sendo implantadas e utilizadas nos ambientes de desenvolvimento de sistemas e operação dos sistemas. Tem dado muito retrabalho no desenvolvimento dos aplicativos. A gente tem visto as empresas correrem igual o gato correndo atrás do rabo por conta do retrabalho dos apps. A grande escalada na digitalização, principalmente com a pandemia e a quarentena, em que as pessoas precisaram acessar mais os serviços remotamente, as empresas precisaram, obviamente, prover esses serviços remotos, fez com que o desenvolvimento dos aplicativos e dos sistemas fosse feito a toque de caixa, muitas vezes sem o planejamento adequado, e principalmente tentando correr contra o tempo para não perder o tempo do mercado, o time do mercado. E a gente vê isso resulta em muito retrabalho, muitas funções são feitas incorretamente ou são feitas, muitas correções são feitas paliativamente, e esse paliativo muitas vezes acaba durando por muito tempo e recebendo remendos constantes. Tá? A gente também vê uma perda do controle de versões e releases.
já era um problema muito sério, muito grave e comum nas empresas de não conseguir controlar as versões dos aplicativos. Hoje esse problema só piorou, ainda mais com a adição de mais ferramentas para gerenciar as aplicações, ferramentas diferentes para compor a esteira de DevSecOps, a esteira de desenvolvimento, de operação e de proteção das aplicações, tá? E falhas constantes, né? As falhas são cada vez mais constantes quando se usa um aplicativo, não importa se é de uma empresa pequena ou de uma empresa gigante, os aplicativos têm apresentado falhas constantes no seu uso, e um alto custo de manutenção. Tá? Essas falhas constantes, esse retrabalho todo, e ainda a necessidade de toda hora estar inovando, implementando novas funcionalidades, tem gerado, obviamente, um alto custo, porque tudo isso tem sido feito da maneira mais primitiva do mundo, tal como faça essa funcionalidade para a semana que vem, sendo que talvez a funcionalidade levasse um mês para ser desenvolvida corretamente, da maneira mais adequada. Tá? E também o enfrentado e tem tido dificuldade para contornar esse problema, não é por culpa de problemas internos da empresa, mas sim por conta do mercado, de como o mercado se apresenta, né? O mercado possui vários dispositivos diferentes, a cada dia é lançado um novo modelo de smartphone, de tablet, de computador, os sistemas operacionais e os navegadores sofrem atualizações constantes. Então, o que a gente vê é que tem uma salada imensa e imensurável, digamos assim, de dispositivos com configurações diferentes no mercado. O problema é que quando você testa uma aplicação em um dispositivo específico, você não garante que ele vai funcionar em um outro dispositivo da mesma marca, nem mesmo do mesmo sistema operacional, porque quando ele roda em diferentes dispositivos, em diferentes modelos, ele também apresenta problemas. E quando você está falando de teste, hoje em dia ainda é comum as empresas, o que a gente mais vê, as empresas testarem em alguns dispositivos, tem lá 4, 5 dispositivos físicos na mão, que pode ser entregue na mão dos desenvolvedores, dos analistas de testes, e eles testam nesses poucos dispositivos, e aí, obviamente, tenta se testar em dispositivos que são muito comuns no mercado, mas essa variedade de dispositivos existentes no mercado e disponíveis na mão dos usuários é realmente muito grande. Então, o que acontece é que você testa em poucos dispositivos e quando você manda o aplicativo para a rua, para a produção, a maioria dos usuários utiliza, na verdade, dispositivos diferentes daqueles que foram usados no teste, ou mesmo utilizam o mesmo dispositivo, porém com sistema operacional diferente, com versões diferentes daquela atualização do sistema operacional, e isso faz com que o aplicativo não rode corretamente, tenha problemas de compatibilidade com o dispositivo ou com o sistema operacional, ou mesmo com outros apps que possam estar instalados naquele dispositivo. Tá? Então, esses são problemas constantes que a gente tem visto, muito comuns no mercado global, e isso traz um problema de redução da flexibilidade das empresas. As empresas, nesse momento de digitalização, de pandemia, de quarentena, de necessidade de prover serviços remotos, online, digitais, o que mais as empresas precisavam era exatamente de flexibilidade, porque o consumidor, o mercado é muito sensível às necessidades do consumidor na era digital. Então, o consumidor sempre tem diversas necessidades que vão surgindo dia a dia e quando ele se vê atendido pelo concorrente, ele migra muito facilmente. Então, o mercado é bem sensível a essas necessidades do cliente no mundo digital. E essa flexibilidade para acompanhar essas mudanças e essas necessidades, atender essas necessidades no mercado, ela é muito importante,
Porém, todos esses problemas jogam contra a flexibilidade, assim como jogam, consequentemente, contra o time to market daquele produto, daquela empresa. Tá? É muito mais difícil a empresa entregar soluções ou atualizações ou inovação em um curto espaço de tempo, quando ela convive com esses problemas no dia a dia. Tá? Além disso, a gente vê no cenário que as pesquisas mostram que os principais líderes de TI do mundo, eles têm como prioridades exatamente a transformação digital e a segurança cibernética, porque são os problemas que eles têm visto mais corriqueiramente. A transformação digital é exatamente porque quem não promover a transformação digital nas suas empresas, obviamente, está fadado a morrer. A competição, o jogo do mercado agora é outro, é diferente de antigamente. Não basta ter uma marca forte no mercado, a gente precisa entregar as soluções, as melhores soluções do momento para aquele cliente, para atender as expectativas daquele cliente naquele momento e não baseado no histórico de relacionamento apenas com aquele cliente. E ainda a cibersegurança, exatamente porque a gente tem visto um cenário, digamos, bem preocupante de segurança da informação. A gente tem visto todos os dias ataques constantes e todo dia a gente vê uma notícia de uma empresa renomada, grande, e que mesmo que tenha altos investimentos em segurança da informação, tem sofrido ataques catastróficos e com impactos severos, tanto para o caixa da empresa, né? Impactos, perdas financeiras por conta desses ataques e, obviamente, impacto na reputação da empresa. Né? A imagem da empresa fica danificada quando é divulgado um ataque de grandes proporções à sua operação ou aos seus aplicativos e, principalmente, às suas bases de dados. Tá? A gente tem visto também, nesse cenário, nesse problema da segurança cibernética, que 97% dos aplicativos do mercado, eles não empregam os níveis adequados de proteção binária, né, para evitar a engenharia reversa, por exemplo. Então, ou a gente vê aplicativos que não fazem ofuscação de código, por exemplo, ou a gente vê aplicativos que utilizam serviços ou soluções de ofuscação de código, por exemplo, que são incapazes de fazer o que elas se propõem. Infelizmente, a gente tem visto que a maioria das soluções de ofuscação de código, por exemplo, não são eficientes, não são mesmo eficazes, né, para realmente proteger a aplicação contra a engenharia reversa. E outro problema também é que a gente tem visto que a maioria das organizações já sofreram, né, e tem sofrido constantemente esses ataques cibernéticos devido a aplicativos comprometidos, falhas ou problemas de estruturais de segurança nos seus aplicativos, nos seus sistemas. Tá? Então, isso é um problema. A porta de entrada para a maioria desses ataques tem sido, de fato, os sistemas e os aplicativos mobile. Tá? O que é natural, afinal, os sistemas e o aplicativo mobile são hoje o principal canal de comunicação das empresas com os seus clientes. Então, nada mais normal e natural do que também seja a principal porta de entrada ou a porta que esteja mais visível para quem também quer atacar aquela empresa. Tá? E aí a gente tem o Value Stream Management, que é o conceito e a solução que a gente quer apresentar aqui, porque ela é realmente a melhor solução, a melhor prática de mercado para resolver todos esses problemas que foram citados. Mas aí o que é o Value Stream Management? Né? O Value Stream Management é exatamente uma solução que vai conectar pessoas e processos em torno do fluxo de valor. Então, o primeiro ponto que se tem que ter em mente é que o Value Stream Management é uma solução para mapear e entender quais são os fluxos de valor que o negócio pode gerar ao cliente e que essa relação com o cliente pode gerar de valor para o próprio negócio, e aí, com isso, fazer com que o desenvolvimento e a operação dos produtos, dos serviços e dos processos da empresa sejam voltados a otimizar esses fluxos de valor.
Tá? Então, a gente passa a organizar as pessoas e processos em torno desses fluxos de valor. E fazendo também uma plataforma de Value Stream Management, ela vai fazer o uso das tecnologias, né, exatamente para otimizar essa organização das pessoas e dos processos em torno do valor. Tá? E, obviamente, automatizar vários dos processos que se aplica para executar a criação de um produto, a operação de um serviço, a operação de um processo. Tá? Então, a tecnologia é o que vai nos ajudar a ter visibilidade de tudo que está acontecendo, obter insights inteligentes que ajudem os gestores e a empresa como um todo a tomar decisões baseadas em dados, decisões inteligentes, data-driven, de fato. No caso de sistemas, né, e que é onde o conceito de Value Stream Management é melhor aplicado, a gente tem as tecnologias ajudando a gente a fazer uma melhor governança do pipeline de DevOps, tá? Da nossa esteira de desenvolvimento, operação e segurança das aplicações. E essa plataforma, a plataforma de Value Stream Management, ela tem outro ponto interessante, que a essência dela é se conectar e se integrar às diversas ferramentas que a empresa já possui para poder gerar esse valor da melhor forma possível. Então, a questão o ponto central é que desde uma ideia geral ou de um objetivo estratégico da empresa, você vai organizar as pessoas, os processos e a tecnologia para entregar mais valor ao seu consumidor final e, no final das contas, obviamente, como consequência disso, gerar mais valor para a empresa. Tá? Então, o que a gente tem de principais benefícios com o Value Stream Management é exatamente que a gente vai agregar valor ao negócio, ao consumidor, aos stakeholders e a todas as entidades envolvidas no ecossistema daquela empresa, daquele negócio. Tá? A gente vai aumentar a eficiência do negócio como um todo e a gente vai, principalmente, reduzir riscos, porque, além da gente se conectar aos indicadores de performance, aos objetivos estratégicos da empresa, a gente também se conecta aos indicadores-chave de risco da empresa. Então, tudo passa a ser monitorado dentro de um fluxo de valor e visto dentro desse fluxo de valor para você otimizar as suas esteiras de produção de modo que eles entreguem ou otimizem os indicadores que vão gerar mais valor para o seu negócio. Tá? Então, a gente tem falado do conceito de Value Stream Management, o conceito geral de Value Stream Management, a gente precisa citar o seguinte: o Value Stream Management é um conceito, claro, que ele é aplicado e deve ser aplicado a toda a organização, a todo tipo de produto, a todo tipo de serviço, a todo tipo de processo. Então, sempre que você vai desenvolver um produto, você precisa ter essa cultura do Value Stream Management em mente para você conseguir entregar mais valor, fazer com que esse produto gere mais valor para o seu cliente, para a sua empresa. Porém, o mercado que mais desenvolveu e melhor desenvolveu esse conceito foi exatamente o desenvolvimento de sistemas. Naturalmente, até porque o Value Stream Management ele está totalmente conectado à cultura ágil. Tá? E quem implementou a agilidade corretamente, ou melhor, e quem hoje vive um dia a dia de agilidade, de empregar metodologias ágeis aos seus processos de produção, são exatamente as áreas de desenvolvimento de sistemas, as áreas de TI e desenvolvimento de sistemas. Tá? Então, nos últimos anos, a gente viu uma evolução muito boa das empresas em empregar, né, em implantar suas esteiras de DevSecOps. Né? Começou com DevOps, né, o conceito de DevOps, né, para otimizar a esteira de desenvolvimento e operação dos sistemas. E aí, obviamente, devido à necessidade e à maior consciência das empresas, das pessoas envolvidas, se adicionou o termo SEC, que é exatamente referente à segurança, né? Porque a gente sabe que não tem mais como ser negligente com a segurança hoje em dia, quando a gente fala de sistemas e aplicativos.
se a gente não empregar o máximo possível de recursos de segurança e de recursos de proteção, tanto dos dados quanto do aplicativo e do negócio como um todo, a gente com certeza vai sofrer mais dia menos dia um ataque que pode levar a empresa à falência ou a passar maus momentos por um longo tempo aí, tá? Então, como esse conceito foi melhor empregado nas áreas de desenvolvimento, a gente, obviamente, teve também o desenvolvimento de plataforma de Value Stream Management, que acabou sendo mais focado ainda no desenvolvimento de sistemas, na esteira de desenvolvimento de sistemas aplicativos mobile. Tá? E aí, o que a Digital.ai fez? A Digital.ai é uma empresa pioneira nesse mercado, tá? É ela que hoje é, de fato, a referência do mercado global para Value Stream Management. Poderia até dizer que quem está, de fato, moldando o conceito e a metodologia e as ferramentas de Value Stream Management é, de fato, a Digital.ai. Obviamente, concorrentes começam a tentar correr atrás, mas a gente tem, de fato, hoje a Digital.ai como a grande mentora da plataforma de Value Stream Management. Tá? E o que a Digital.ai desenvolveu nesse tempo? Tá? Primeiro, a gente tem que entender, ela desenvolveu exatamente as ferramentas que precisam compor, obviamente, todo o ciclo de vida do desenvolvimento de um produto. Mais especificamente falando de desenvolvimento de sistemas, o que a gente tem numa plataforma de Value Stream Management voltada a sistemas e aplicativos? A gente tem, obviamente, uma ferramenta de planejamento, né? Planejamento e gestão de portfólio. Como a gente já tinha outras soluções, né, de planejamento e gestão de portfólio, a gente já tinha o Microsoft Office, outras soluções que acabaram emergindo para a gestão de projetos, como o Asana, ferramentas de Kanban, como Trello, por exemplo. Tá? Essas soluções, obviamente, vieram para ajudar a gerenciar o portfólio de projeto das empresas. Porém, elas são soluções que não necessariamente empregam a cultura ágil corretamente, escalável para todas as empresas. O que a gente vê no cenário atual é que as empresas possuem uma plataforma para gestão do portfólio de projetos gerais, que não tenham nada a ver com TI ou desenvolvimento de sistemas, e quando a gente entra em desenvolvimento de sistemas, na área de desenvolvimento de sistemas, ou na área de TI como um todo, a gente vê serem empregadas outras ferramentas diferentes. Né? Uma ferramenta que é bastante difundida no mercado brasileiro para áreas de desenvolvimento de sistemas, por exemplo, é o Jira. Né? O Jira é uma ferramenta muito conhecida pelos desenvolvedores de software, mas quando a gente fala de escalar uma mesma solução para toda a corporação, para toda a empresa, ou seja, tentar fazer com que toda a empresa, independente se é área de TI, desenvolvimento de sistemas, ou se é de RH, contabilidade, marketing, qualquer outra área de negócio, e queira gerenciar o seu projeto que não tenha nada a ver com TI, aí ela já vê problemas para utilizar, por exemplo, uma ferramenta como o Jira. Né? Da mesma forma, a área de TI vê problemas para utilizar ferramentas como o Microsoft Office, o Project, do pacote Office, enfim. Né? Essas soluções não se conversam tão bem quando a gente fala de gerenciar um portfólio de uma área de negócio que não tem nada a ver com TI e gerenciar o portfólio de projetos de desenvolvimento de sistemas. Então, utilizando plataformas diferentes, a gente também tem o problema que a empresa não consegue ter visibilidade do todo. Ela sempre tem uma limitação de visibilidade. Esse problema ainda é pior porque as empresas implementam essas soluções e a gente vê, é muito comum a gente ver áreas diferentes da empresa usando soluções diferentes para a gestão dos seus projetos. Então, além de haver o problema de desconexão do que acontece na TI, no desenvolvimento de sistemas, com o resto da empresa, acontece o problema de, mesmo esse resto da empresa que a gente está falando, que se trata das áreas de negócio, no caso aqui, elas
utilizam ferramentas diferentes. Então, até entre elas não conseguem ver o que está acontecendo no seu vizinho. Tá? Outra solução que compõe a plataforma é exatamente desenvolvimento, soluções para ajudar o desenvolvimento e a implantação, né, dos sistemas. Gerenciar o release das aplicações, a entrega das aplicações, é algo que, quando você está falando de um sistema simples, desenvolvido por um desenvolvedor, você não tem problemas enquanto você tem aquele desenvolvedor. Quando você fala mesmo que seja de um sistema simples, mas aquele desenvolvedor deixa a empresa, você já tem um problema enorme nas mãos. Dificilmente a gente vê empresas conseguirem dar a devida manutenção ao sistema quando elas perdem o cérebro que estava por trás do desenvolvimento daquele sistema. Tá? Aí começam os remendos, começam os retalhos, e aí aumenta o retrabalho, aumentam as falhas, até que chega um momento em que o sistema dá mais custo do que gera receita. Tá? Outro problema, outra solução que vai estar dentro da plataforma de Velocity Management, que você vai ver numa plataforma como a da Digital.ai, é exatamente a solução de proteção, a solução que vai trazer segurança para aquele aplicativo. A gente vê, claro, já tem esforços já há muitos anos para proteger as redes, proteger o perímetro, tem firewall de aplicações, tem várias soluções. Mas quando a gente fala de proteger a aplicação, o mercado ainda é muito dependente hoje da experiência do desenvolvedor e do tempo, obviamente, que ele tem para desenvolver no código recursos de proteção das aplicações, tá? contra os principais tipos de ataque e as técnicas de ataque que podem ser empregadas. O problema é o seguinte, o nível dos ataques evolui muito mais rápido do que o desenvolvedor consegue acompanhar, a ponto de garantir que sua aplicação sempre vai ter um nível de codificação muito grande ali, a ponto de conter todos esses tipos de ataques. O outro ponto é que, normalmente, a empresa quer entregar aquele produto muito rápido, e aí o que acontece é que ela vai priorizar os recursos funcionais em detrimento dos recursos de segurança, tá? Se ela quiser entregar aquilo a tempo. O outro ponto é que, obviamente, chega a um nível que a empresa precisa decidir o seguinte: olha, eu vou entregar essa aplicação para eu ganhar dinheiro ou para eu conter todos os riscos possíveis. E aí, muitas vezes, quando ela trata disso, de conter todos esses riscos possíveis, exclusivamente programando novas proteções no código, ela vê que isso fica muito caro. E aí, obviamente, ela opta por correr muito mais riscos. E esses riscos que ela passa a correr podem, obviamente, causar impactos catastróficos. Tá? Então, a solução de proteção ela vem exatamente para garantir que você tenha uma camada muito maior de proteção desses aplicativos, mesmo sem ter investido tudo que você precisava, obviamente, na codificação do app, que é super importante. Mas a gente tem outros recursos que vão te ajudar a proteger o app agora com uma proteção do código do aplicativo. Tá? A gente também tem a solução de teste. Tá? A plataforma também vai apresentar soluções de teste para você conseguir garantir a qualidade daqueles dispositivos. Então, a plataforma de testes da Digital.ai vai permitir, por exemplo, que você garanta que o seu aplicativo vai rodar em todos os dispositivos, todos os tablets, todos os smartphones, todos os computadores que existem no mercado e em suas diferentes versões de sistema operacional, de navegador, web, enfim. Tá? Então, o que a gente encontra na plataforma de Velocity Management é exatamente uma solução que vai te ajudar a integrar as diferentes ferramentas, resolvendo aquele problema de ambientes altamente complexos, com várias ferramentas diferentes. Então, você consegue, com uma plataforma de Velocity Management, reduzir o número de soluções que você precisa usar para gerenciar, de fato, todo
a sua esteira de desenvolvimento, tá? Você vai conseguir identificar e acompanhar quais são os fluxos de valor do seu negócio, ou seja, você vai conseguir mapear o que entrega valor para o seu cliente, para o seu negócio, e com isso endereçar nas atividades de desenvolvimento do seu sistema, de operação do seu sistema, para você saber o que o seu sistema entrega, como o seu sistema ajuda a entregar aquele valor que é esperado pelo cliente ou pelo seu negócio. Tá? E vai oferecer também visões unificadas das entregas, né, e da sua esteira de DevSecOps. Ou seja, você vai ter insights que você não teria com as soluções normais que a gente vê de mercado de release, de deploy de aplicações, de teste de aplicações. Aqui a gente está falando de realmente conectar toda essa esteira e ter numa única solução a visibilidade de tudo que acontece nessa esteira e, mais do que isso, visões inteligentes que as ferramentas usadas nessas esteiras normalmente não conseguem entregar sozinhas. Tá? E, claro, como um dos objetivos do Value Stream Management é entregar valor, você entrega valor através de quê? Através de experiências digitais que sejam inovadoras, seguras, porque a segurança é hoje já a percepção de valor das pessoas hoje já está totalmente ligada à segurança, algo que há um tempo atrás não era tão claro, tá? As pessoas se preocupavam talvez um pouco menos com segurança, mas o cenário preocupante atual fez com que as pessoas convivessem mais com esses problemas de vazamentos de dados e entendessem a importância de ter seus dados protegidos. A LGPD também ajudou a fortalecer esse conceito, essa noção das pessoas de quanto é importante proteger seus dados e, principalmente, zelar para que terceiros também protejam os seus dados. Tá? E o impacto disso, implantando uma plataforma de Value Stream Management e todo o conceito que tem por trás de Value Stream Management, é que a empresa vai conseguir acelerar a inovação, tá? Ela vai reduzir os custos, porque ela vai ter muito mais visibilidade, vai ter mais controle, mais planejamento do que vai executar, e com isso vai conseguir, de fato, reduzir custos do desenvolvimento dos seus produtos e principalmente da operação dos seus produtos. O ciclo de vida dos seus produtos vai ser mais longo, tá? Exatamente porque você vai desenvolver aplicações que, ao longo do tempo, elas deem menos custo de manutenção do que normalmente acontece, né? Atualmente, os custos de manutenção são tão altos que chega um momento com aplicações aí de 3 ou 4, 5 anos, né? Aplicações localizadas que a empresa, às vezes, chega à conclusão de que tem que simplesmente fazer uma outra aplicação, porque já não dá mais para manter aquela com tanta manutenção corretiva que precisa ser feita. Tá? A gente também tem, obviamente, o benefício de proteger os dados dos ativos digitais. Então, quando a gente fala num cenário de LGPD, saber que os seus dados vão estar mais protegidos naquela aplicação também vai garantir algumas horas a mais de sono para os gerentes de TI, para os DPOs e gerentes de segurança da informação e, obviamente, para os gestores do negócio como um todo. Tá? Vai trazer maior compliance e auditabilidade, afinal, tudo que acontece dentro dessa esteira de desenvolvimento dos produtos e tudo que acontece na gestão do portfólio de projetos, toda atividade executada dentro dos projetos vai ser muito bem traqueada, tá? E rastreada para efeitos obviamente, principalmente de melhoria do serviço, melhoria constante dos processos, mas também para compliance e auditoria. Tá? E, obviamente, o reflexo consequente disso é que a empresa vai passar a ter mais lucratividade e vai melhorar, obviamente, a sua reputação, a reputação da marca, uma vez que a gente é muito comum a gente ver hoje, se a gente acessa as lojas de aplicativos e acessa o aplicativo de uma empresa, mesmo que ela seja grande, muito renomada, talvez até muito conhecida pela qualidade de seus produtos e serviços, quando a pessoa começa a utilizar o aplicativo dela e o aplicativo apresenta falha, a primeira coisa que a gente vê um monte de gente fazer é exatamente xingar a empresa e dizer que a empresa não vale nada. Né? E, às vezes, o produto da empresa é excelente, mas o aplicativo
pelo qual a empresa se comunica com aquele cliente é ruim e o cliente sai detonando aquela empresa como um todo e ele não quer saber, não quer distinguir o produto do canal de comunicação. Tá? Mas, então, eu falei da plataforma de Value Stream Management e eu queria apresentar um pouquinho, né, de quem trouxe, quem fez esse conceito ser transformado numa plataforma palpável, né, e em ferramentas que a gente possa finalmente aplicar no dia a dia, porque o conceito envolve, claro, várias atividades, vários processos que você vai precisar implementar no final das contas, ou revisar no final das contas, porém, sem o apoio da tecnologia, é claro que fica inviável se implantar um conceito como o de Value Stream Management numa empresa de grande porte. Nada se faz, não se anda se você não tiver, obviamente, ferramentas, e não só ferramentas, né? Ferramentas que consigam operar em um ambiente complexo, né, de escala muito grande, com várias pessoas envolvidas. Né? E a gente está falando de empresas aqui de centenas de milhares de profissionais e vão conseguir implementar uma metodologia e a cultura de Value Stream Management exatamente através de ferramentas como essa que a Digital.ai conseguiu desenvolver ao longo do tempo. Mas, até para explicar a relação, na verdade, a Digital.ai é uma empresa nova. Né? E aí você diz assim, olha, essas soluções todas são tão boas e foram construídas em tão pouco tempo. Não, na verdade, a Digital.ai é uma empresa criada pelo fundo TPG, é um dos maiores fundos de capital do mundo. Tá? Ela foi criada há pouco mais de 2 anos, mas ela foi criada exatamente para consolidar várias empresas já muito renomadas, com mais de 50 anos de existência, tá? Que o fundo TPG comprou, exatamente já com essa visão de construir essa plataforma de Value Stream Management. Então, ela pegou as melhores soluções de mercado, empresas que já eram consolidadas e já eram líderes globais em seus segmentos, e ela transformou essas empresas, ela trouxe essas empresas para o seu portfólio, e aí, claro, criou a Digital.ai exatamente para consolidar esse portfólio, para ser a empresa que nomeia todo esse portfólio trabalhando em conjunto e de forma integrada, né? Inclusive renomeou esses produtos. Tá? Então, a gente tem a CollabNet Version 1, que era líder já de mercado em planejamento e gestão de portfólios e projetos. Tá? Uma solução fantástica, a única solução que consegue, de fato, escalar a metodologia ágil para toda a organização e não só para a TI, para a área de desenvolvimento de sistemas. As outras não conseguem fazer isso também. Tá? O Arxam, a Arxam era já há muito tempo a empresa que melhor protege aplicativos. Ela, digamos que nem tem concorrência, na verdade, porque ela atua em um segmento que outras empresas não conseguiram desenvolver soluções. Tá? A gente vê no mercado empresas que oferecem ofuscação de código. Como a gente falou, quando as empresas executam um teste de penetração, verificam que aquela solução de ofuscação de código não é suficiente, não é eficaz, o hacker consegue invadir. Então, o primeiro destaque do Arxam é exatamente para isso. O Arxam entrega uma solução de ofuscação de código que nunca foi quebrada. Tá? Mais do que isso, o Arxam entrega outros níveis de proteção, tá? Que não há concorrência no mercado, não há outras soluções que ofereçam todas as proteções, os tipos de proteções que o Arxam oferece. Tá? Então, essa também foi uma outra solução fantástica comprada pelo fundo TPG. Tá? E, no final das contas, compradas pela Digital.ai. Tá? O Expert Test, por exemplo, é a solução de teste de aplicativos. Então, o Expert Test é a única solução que vai conseguir entregar para empresas que precisam fazer testes em escala, ou seja, testes de aplicativos, de fato, em todos os tipos de dispositivos, né? De smartphones, de tablets, de computadores do mercado, tá? E que precisem fazer testes constantemente. Estamos falando de empresas que têm lá vários aplicativos,
né, diferentes e que toda hora está lançando novas funcionalidades. E esse não é um privilégio só das empresas de grande porte, não. Hoje em dia, mesmo as empresas pequenas precisam estar fazendo release de novas funcionalidades ou novas manutenções evolutivas ou mesmo manutenções corretivas o tempo todo em suas aplicações. Então, o nível de a quantidade de testes que precisa ser executada diariamente é altíssima, ou deveria ser altíssima para garantir que tudo está sendo testado perfeitamente e que a gente está garantindo a qualidade dos testes. Tá? E a solução da Digital AI é a que vai apresentar os melhores recursos para você fazer isso. Né? Não só porque você vai conseguir testar em dispositivos reais, tá? Porque há uma diferença, o mercado testa muito em emuladores de dispositivos, o que pode dar uma noção melhor para o testador, para o desenvolvedor, para o analista de testes e quality assurance, de como o aplicativo vai ser apresentado naquele formato de tela, mas que, na verdade, não garante nada em relação à execução, tá? do aplicativo naquela plataforma. Tá? E a Zibia Labs é uma solução para ajudar no DevOps, ou seja, no release e na implantação. Ela vai conseguir te dar visibilidade de tudo que está acontecendo na esteira de DevOps e ainda vai conseguir fazer com que você implante soluções. Se você leva horas ou minutos para implantar uma solução, você vai implantar em segundos. Né? E mais do que isso, você vai conseguir fazer uma implantação muito mais facilitada do que há nas ferramentas de mercado atualmente, que usam, normalmente para você fazer implantações, precisa escrever vários scripts e runbooks intermináveis, e aqui não, aqui você usa padrões de implantação, então, até mesmo se você quiser fazer visualmente a sua programação da implantação, você consegue fazer, e se você quiser entregar um serviço de self-service para o seu desenvolvedor, muito bem controlado, muito bem seguro, para ele mesmo fazer algumas pequenas implantações, você também consegue, tá bom? E aí, tendo uma plataforma completa como essa, a gente só para entender como que eu entrego valor, né? Ou seja, a gente está falando de entregar soluções de qualidade, então como que eu entrego qualidade, né? Como que eu entrego qualidade e, no final das contas, como eu entrego valor, né? Porque qualidade nada mais é do que o valor que o cliente percebe daquilo que a gente entrega para ele. Tá? Então, como que a gente entrega valor? Exatamente porque a gente conecta os OKRs, os Objetivos Estratégicos do negócio, que estão, obviamente, conectados às propostas de valor ao mercado e às necessidades do mercado. Tá? A gente gera objetivos estratégicos que a gente alcança executando alguns resultados estratégicos, tá? E esses resultados estratégicos estão atrelados a KPIs, ou seja, indicadores de performance. Então, a gente vê, por exemplo, nessa pirâmide aqui no exemplo, que a gente vai entregar, se a gente ajudar a melhorar o resultado de uma pesquisa NPS, né, de satisfação do cliente, ajudar a melhorar o índice de experiência do consumidor, reduzir o lead time das aplicações, reduzir o tempo médio para recuperar falhas e incidentes, aumentar a disponibilidade do aplicativo e reduzir o tempo para recuperar de uma indisponibilidade, a gente, no final das contas, vai ajudar com esses KPIs, né? A gente vai ajudar a reduzir, por exemplo, a taxa de churn, a taxa de abandono dos clientes. Né? E isso, no final das contas, vai, obviamente, gerar um valor para o cliente final, que vai estar gerando valor para o negócio, que vai, obviamente, manter sua base de clientes, e para o cliente final ele vai ver maior valor, porque todos esses indicadores, no final das contas, refletem necessidades ou percepções deles sobre a qualidade do produto. Tá? Eu vou passando aqui, né? A gente já passou do tempo agora, mas só queria citar 2 pontos aqui importantes. Tá? A nossa solução de testes, por exemplo, ela vai, além de permitir que você execute testes com muito mais qualidade em diversos dispositivos diferentes, e sejam testes automáticos ou testes manuais, testes funcionais ou de compatibilidade, ou testes visuais, enfim, tá? Você vai conseguir fazer isso de qualquer lugar,
né? Porque você consegue montar uma nuvem em que você acessa os dispositivos reais remotamente. Tá? Se você não quiser criar essa nuvem, a própria Digital.ai entrega uma nuvem dessa para você com os dispositivos. Tá? E o legal é que essa solução gera os relatórios automaticamente. A gente sabe que hoje o trabalho de Quality Assurance é 20% testando e 80% documentando os testes, porque gasta tempo para documentar. E aqui você, na verdade, inverte essa situação. Você garante que o seu testador vai gastar a maior parte do tempo dele, de fato, testando a aplicação, garantindo que a aplicação está rodando perfeitamente. E os relatórios estão sendo gerados automaticamente, e, inclusive, com um vídeo do que está acontecendo no momento daquela execução do teste no dispositivo. Então, você consegue ver por vídeo tudo o que aconteceu naquele momento da execução do teste naquele dispositivo. Tá? Então, isso obviamente, além de reduzir o custo dessa área de teste, desse processo de testes, faz com que, obviamente, você entregue mais qualidade. Primeiro, porque o analista de teste vai, de fato, executar todo o plano de testes sem deixar nenhuma brecha. Segundo, que quando ele identificar os problemas, esses problemas vão ser muito melhor reportados. Tá? E terceiro, porque, obviamente, quando o desenvolvedor e o analista de teste sabem que tem uma ferramenta desse tipo empregada, tá? Ele vai ter muito mais zelo, porque ele sabe que as falhas vão ser identificadas inevitavelmente. Tá bom? Outro ponto aqui, só para citar, a nossa solução de proteção de aplicações é, de fato, a melhor solução do mercado global, não só brasileiro. Os grandes bancos, por exemplo, empresas de telecom, seguradoras, enfim, as empresas que mais necessitam de segurança no seu negócio, para a sobrevivência do seu negócio e para a sua reputação, são majoritariamente clientes do Arxam, né, da Digital.ai, e todo tipo de empresa que tem a segurança como uma das suas prioridades, ela, de fato, acaba vindo para contratar o Arxam, e não é à toa que o Arxam já tem mais do que 5 bilhões de instâncias de aplicativos protegidos no mundo. Tá? A gente tem um retorno do investimento muito grande e muito rápido quando se implanta uma metodologia de DevSecOps. Tá? Então, a gente tem retorno de investimento, exemplos de retorno de investimento de 214% em menos de 3 meses. Tá? A gente tem visto empresas aumentarem suas vendas digitais, aumentarem vendas diretas ao consumidor, eliminando ali a necessidade e os custos, obviamente, dos intermediários, o que faz com que a margem de lucro aumente. Tá? A gente também vê reduções de custos anuais na casa de $2,5 milhões por ano, com a implantação de uma esteira melhor de DevSecOps. Tá? A gente vê redução no volume de incidentes em números médios de 30%, o que faz com que, obviamente, além de você melhorar a percepção da qualidade, porque tem menos problemas no seu aplicativo, tá? Você aumenta também, obviamente, a segurança. Afinal, incidentes são normalmente a principal brecha para o hacker conseguir invadir um sistema e causar um problema aí com um ataque cibernético. Tá? Então, a ideia foi exatamente essa aqui, mostrar para vocês como a gente consegue resolver os problemas atuais que a gente tem visto nas empresas e principalmente nas áreas de TI e desenvolvimento de sistemas, tá? Como a gente consegue passar para o nível seguinte de quem já tem, mesmo para quem já tem uma esteira de DevSecOps. Tá? Isso aqui a gente está falando, o Value Stream Management é uma evolução do DevSecOps, assim como uma evolução da cultura ágil e uma evolução da mentalidade de melhoria contínua de processos. Tá? E aí a gente veio mostrar como que todos esses pontos vão ajudar a gente a construir aplicações com mais qualidade, né? Garantindo que pensando que qualidade é entregar valor, aumentar a qualidade é entregar o valor que seja perceptível pelo cliente e, obviamente, o valor que ele queira pagar por aquele valor. Tá? E pensando que, obviamente, a segurança não pode ser negligenciada, então
da mesma forma, em todos os momentos você tem que prezar pela segurança, e mais do que isso, né, isso não é super importante, mas também não suficiente, você precisa ter, hoje em dia, soluções tais como a do App Protection, o Arxam, da Digital.ai, para poder realmente ter um pouco de paz e tranquilidade de que seu aplicativo vai estar protegido quando estiver lá no dispositivo do cliente, tá bom? Agradeço aí pelo tempo de vocês nessa apresentação. Eu vou passar a palavra para o Douglas, tá? E essa foi a apresentação que eu tinha para hoje. Muito obrigado pela apresentação, Johnny. Nós temos mais 15 minutos. Eu queria complementar o nosso debate com pelo menos mais uma questão. Você falou, Johnny, sobre a geração de valor ao negócio, né, que é o principal foco do Value Stream Management. Será que você poderia citar alguns exemplos de como que as empresas podem enxergar o valor agregado pela plataforma? Excelente, Douglas. Sim, a gente pode. Na apresentação, até citei alguns exemplos de como a organização consegue tirar valor, né? Por exemplo, um dos exemplos que a gente citou ali é uma empresa global de cimento, né? de tijolo e argamassa. Então, uma empresa desse tipo, o natural do negócio de uma empresa desse tipo é vender para a sua cadeia de distribuição e de revenda dos produtos. O Value Stream Management ele vem exatamente conectar o negócio com as necessidades do consumidor final. E, claro, também com toda a necessidade da cadeia de fornecimento, né, que existe e de distribuição desses produtos, mas trazer uma conexão com o consumidor final. Então, uma empresa desse tipo consegue entender o que o seu cliente final deseja daquele produto, quais são as expectativas daquele cliente em relação ao produto desse tipo, e aí ele consegue criar um canal. Hoje em dia, né, com a digitalização, tem essa vantagem que você consegue estabelecer um canal de comunicação direto com esse consumidor final, através do sistema e aplicativo mobile. Então, além de você se conectar e trazer aquele cliente para perto de você, você consegue estabelecer também uma relação comercial com ele, tá? Mas, claro, essa relação comercial só vai ser produtiva se você entregar esse canal de comunicação com perfeição. O seu aplicativo tem que estar rodando perfeitamente. O cliente tem que entender que os dados dele estão protegidos. Ele tem que entender, tem que conseguir, de fato, enxergar a segurança naquela compra que ele vai fazer através do aplicativo. A gente viu o exemplo de empresa de tijolo e argamassa aumentando em 50% o seu volume de vendas diretas ao consumidor, tá? O que faz com que, obviamente, ele tenha muito mais margem de lucro, né? Afinal, ele eliminou a cadeia de distribuição, todos os intermediários, e, mais do que isso, ele consiga estabelecer essa conexão com o consumidor final para garantir, inclusive, que esse consumidor vai voltar a comprar com ele no futuro quando precisar de um produto desse tipo. Tá? Obrigado, Johnny. Só lembrando, pessoal, que perguntas da audiência podem ser mandadas pelo chat, e claro que, caso nós não tenhamos oportunidade de responder agora alguma dúvida, a gente também pode responder logo na sequência do webinar. Continuando, Johnny, mais uma questão interessante que eu queria colocar para você. Com esse cenário de pandemia e quarentena, né, por conta da Covid-19, as empresas enfrentaram muitas dificuldades para migrar para o trabalho remoto, né, e também para adequar seus produtos e serviços aos meios digitais, né, no meio desses novos hábitos de consumo, né. O Value Stream Management ele poderia ter ajudado essas empresas a superarem melhor esses desafios? Com certeza poderia. As empresas teriam, obviamente, experimentado um cenário muito diferente e muito mais, digamos, até tranquilo, se elas já tivessem, obviamente, implementado o Value Stream Management nos seus negócios, nas suas operações. Primeiro, pelo seguinte, né? Essa percepção de que já deveria ter evoluído nas plataformas digitais já estaria muito clara, né? Quando a empresa estivesse fazendo lá suas pesquisas de mercado,
fazendo o seu planejamento estratégico, ela já teria verificado através dessas ferramentas que compõem também a plataforma de Value Stream Management, já teriam percebido que essa já era uma demanda do mercado, né? Das pessoas conseguirem fazer um contato remoto, acessar os serviços, os produtos e obviamente, os canais de comunicação da empresa através das plataformas digitais, já teriam percebido que as pessoas hoje querem mais, prezam mais pela qualidade de vida, então ninguém quer sair no horário de almoço para ir na agência bancária, ninguém quer sair no horário do almoço para fazer uma compra, tá? Ninguém quer perder o fim de semana indo no mercado, né? As pessoas querem fazer isso no conforto da sua casa, ou mesmo quando estão passeando, ou no trajeto, ou para aproveitar o tempo do trajeto de casa ao serviço, né? Então, as pessoas já tinham uma demanda muito grande de que as empresas com que elas têm relacionamento trouxessem todo esse relacionamento, ou pelo menos o máximo possível desse relacionamento, para o meio digital. Tá? E aí, mais do que isso, o que as empresas sofreram é que elas não tinham muito tempo para desenvolver toda essa capacidade de relacionamento digital. Tá? Foi a toque de caixa, né? A gente estava numa semana trabalhando normalmente, na outra a gente estava trancado dentro de casa, sem quase poder ir ao mercado direito, né? Então, como que as empresas trabalhavam nesse cenário? Primeiro que não tinha, a gente via um cenário em que as empresas investiam pouco em desenvolvimento de aplicações, tá? Então, elas não tinham uma esteira de DevSecOps implementada ainda. Muitas não tinham ainda uma esteira de DevSecOps implementada. Outro ponto é que não havia tanto planejamento para o desenvolvimento das aplicações. Era muito reativo, né? Era sempre focado em, tem uma funcionalidadezinha que é importante fazer, então vamos trabalhar nela, quando der a gente lança. Tá? E muito desconectada da realidade do mercado, né? Ou seja, não se mapeava o fluxo de valor. Com base no feeling da gestão, faz isso aqui. Tá? E o outro ponto é que, além disso, quando as empresas migraram e começaram a aumentar suas atividades de desenvolvimento de sistemas, elas verificaram que, quando mandavam os aplicativos para o mercado, dava muito problema. Tá? Porque não conseguia testar e garantir que rodasse em todos os dispositivos. Você testa lá no iOS, no iPhone mais novo possível, tá? Se você testar no iPhone 6, 7, ele não vai funcionar, não é garantia que ele vai funcionar. Né? Se você testar no Samsung no S20, não é garantia que ele vai funcionar no S9, no S10, no S8, enfim. Tá? Não é garantia também que ele vai funcionar num outro modelo da Samsung, ou principalmente num outro modelo da LG, da Xiaomi, da Motorola. Tá? E mais do que isso, você pode até testar em vários dispositivos de várias marcas, mas quando eles têm configurações diferentes de sistema operacional, por exemplo, quando usam navegadores diferentes também, aí você começa a experimentar outros problemas que você não teve a oportunidade de testar. E aí as empresas não tinham. Como que as empresas faziam testes antigamente? Tá? E fazem até hoje, né? Entregavam, deixavam lá alguns dispositivos na mesa da sala de desenvolvedores, de analistas de testes. Então, eles iam lá, instalavam o aplicativo com o celular na mão e testavam. Mas como você faz isso no cenário que o seu desenvolvedor está na casa dele, né, a quilômetros de distância, ele não pode sair para ir até você, né? Então, aí a gente viu um problema que, se já tivesse uma plataforma de Value Stream Management e uma solução de testes como a da Digital.ai, não passaria por esses problemas, por exemplo. Tá? Perfeito, Johnny. Mais uma questão, agora envolvendo mais especificamente a questão da segurança da informação. Né? Temos visto esse cenário muito preocupante, né, em relação à segurança dos dados e à proteção deles também. Né? Em que quase todos os dias, né, surge alguma notícia de alguma empresa conhecida que está sofrendo ataque cibernético e que está convivendo com algum tipo de prejuízo decorrente desses ataques. Né? A popularização dos aplicativos móveis tem alguma influência nesse aumento dos ataques? Pois é, tem. Não é só a popularização dos aplicativos mobile, claro,
É claro que o fato das pessoas estarem trabalhando remotamente, né, e, obviamente, terem saído daquele perímetro de segurança que a empresa conseguia fazer na sua rede interna, tá? Passaram a trabalhar mais com seus próprios dispositivos, ou, enfim, né, mesmo com dispositivos da empresa conectados às suas redes pessoais, que, obviamente, têm níveis menores de segurança, né? Acontece que, com o cenário da pandemia, as empresas precisaram evoluir, né, com suas estratégias de aplicativos mobile, de relacionamento através de aplicativos mobile. Muitas que não tiveram que desenvolver nesse período, a toque de caixa, seus aplicativos mobile, seus sistemas web. Tá? E, obviamente, isso se tornou o principal canal de comunicação, que para muitas empresas ainda não era, talvez, a realidade antes. Muitas empresas ainda faziam muito relacionamento pessoalmente com seus clientes, mas chegou um momento que todo relacionamento precisava ser feito pelo meio digital. E os aplicativos mobile se tornaram o centro dessa comunicação entre empresa e cliente. Tá? E não à toa também se tornaram o principal ativo que era visível para quem quer atacar aquela empresa. Tá? Mas ainda teve o problema de que, tanto por cultura, né, das empresas de negligenciar um pouco a segurança da informação, quanto pela necessidade de entregar esses aplicativos com muita velocidade, né, obviamente num tempo muito menor do que o adequado para fazer essas aplicações, as aplicações foram para o mercado sem empregar os níveis adequados de segurança. Outro problema é que não se investiu também nas ferramentas para proteger esse aplicativo. Eu citei até das soluções de ofuscação de código, existem várias no mercado, tá? Inclusive gratuitas também, algumas gratuitas. Mas o problema é que quando você faz um teste de penetração nessa aplicação, essa aplicação é hackeada do mesmo jeito. Né? Essas soluções não são, de fato, eficazes. Para muitas dessas soluções, se encontra tutorial no YouTube de como hackear. Tá? Então, naturalmente, os hackers experientes se aproveitaram disso e usaram essa porta para entrar facilmente numa rede que, antigamente, talvez fosse um pouco mais difícil para eles, exatamente porque as pessoas estavam lá dentro da rede da empresa, um pouco mais protegida, né? E o relacionamento era menos digital, então as transações, né, importantes daquela empresa com o cliente não ocorriam pelo meio digital, e agora ocorrem pelo aplicativo. Então, são mais fáceis de ser fraudadas, né? E, obviamente, é aí que a gente está vendo o aumento exponencial de ataques com consequências severas. Tá? Perfeito, Johnny. Acho que dá tempo para uma última pergunta, uma pergunta adicional, né, que a gente recebeu aqui ao longo da nossa discussão. Antes da gente encerrar, Johnny, na sua visão, falando um pouco em linhas gerais, em torno do conceito de Value Stream Management, né? Como que o Value Stream Management pode contribuir para a governança corporativa? A governança corporativa ela tem alguns pilares, né, que vão ser totalmente endereçados por uma plataforma de Value Stream Management. Tá? Então, a governança, o que é? A gente falando dos pilares da governança, né, a gente tem, obviamente, as políticas, tá? A gente tem os processos e os projetos, né? Ou seja, tudo que é decomposto ali do planejamento estratégico vai, obviamente, virar um projeto, né? ou atividades prioritárias daquela empresa. Tá? E aí a gente fala da plataforma de Value Stream Management, trazendo um nível muito maior de gestão do portfólio e dos projetos da empresa, tá? Ajudando no planejamento da empresa, que é o que a empresa faz quando está fazendo um planejamento estratégico. E aí, passando disso, a gente tem os processos, né? E uma solução de Value Stream Management vem exatamente para automatizar os seus processos e para orquestrar melhor, para garantir que as suas atividades, todas as atividades que precisam ser feitas, sejam de fato realizadas, tá? E, mais do que isso, sejam executadas na ordem correta, na ordem que elas devem ocorrer, para evitar futuros problemas.
tá? Isso a plataforma de Value Stream Management também vai ajudar. O outro ponto que a gente citou bastante é que a governança, ela visa, obviamente, executar os seus projetos, né? Executar os seus processos e, principalmente, ela visa garantir, obviamente, a melhoria dos indicadores de performance, ou seja, monitorar tanto os indicadores desses processos e projetos, mas quando você está monitorando os indicadores dos processos e projetos, na verdade, você está monitorando a performance da empresa como um todo, né, do negócio como um todo. E aí, KPI, quando a gente fala de KPI ou OKR, é o que a gente vai mapear numa solução, por exemplo, como o Agility, né, o antigo Version 1, que é a solução de planejamento, gestão de portfólio de projetos, e ela vai garantir que todos esses indicadores vão estar permeando todas as atividades que você executa, para saber o seguinte, o quanto essa atividade está contribuindo para melhorar ou para piorar aquele indicador de performance. E aquele indicador de performance, no final das contas, contribui para atingir um resultado-chave, que, no final das contas, a soma de vários resultados-chave vão fazer com que um objetivo estratégico lá do planejamento estratégico da empresa seja, de fato, atendido. Então, é uma solução totalmente que casa totalmente com a governança corporativa. Perfeito. Muito obrigado, Johnny, por oferecer contribuições tão valiosas, pela sua disponibilidade, por dividir com a gente tantos pensamentos interessantes em torno desse novo conceito, né, que é o Value Stream Management. A todos eu encerro, então, o nosso evento. Esperamos que tenha sido muito produtivo e proveitoso para todos que nos acompanharam até aqui. A Leadcom, como representante exclusiva da Digital AI no Brasil, está à disposição de todos vocês para ajudá-los a modernizar e a transformar seus negócios para competir nos mercados digitais de hoje. Muito obrigado novamente pela presença de todos, um agradecimento especial para a nossa audiência, que foi tão atenta. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima.